Olá a todos, eu sou Carolina Barbosa Carvalho do Carmo, autora principal do nosso trabalho Alerta a Sinais e Sintomas Neurológicos em Vigência de Abuso Sexual, um relato de caso em adolescente. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho no Congresso da Universidade Católica de Brasília. Bom, começamos falando sobre a hipertensão intracraniana idiopática, que é uma condição rara e foi inicialmente descrita como hipertensão intracraniana benigna. Em 1955 foram identificadas lesões oculares secundárias à hipertensão intracraniana e por isso ela foi renomeada como idiopática a partir de então. O nosso trabalho é um relato de caso, e por isso o objetivo é descrever o caso de uma paciente adolescente vítima de abuso sexual que teve posteriormente um diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática. E com esse caso chamar atenção para diferenciais de condições graves, como de abuso sexual, e discutir acerca do diagnóstico da hipertensão intracraniana idiopática e o seu tratamento. Para a metodologia, foi descrito o caso de uma paciente adolescente que foi vítima de abuso sexual e foi discutida a importância do diagnóstico diferencial em condições severas, como as de abuso, e relatando o desfecho do tratamento da paciente após o diagnóstico correto de hipertensão intracraniana idiopática. Bom, o nosso caso era de uma paciente feminina de 13 anos que foi encaminhada à pediatria após ter sido vítima de abuso sexual. Ela apresentava os sintomas de adinamia e sudorese, isolamento social e alteração da marcha e desequilíbrio após o ocorrido. Referia lembranças negativas em vigília e em sono. E ao exame inicial, ela apresentava uma redução de força em membros superiores e ataxia. E por isso foi solicitado uma tomografia computadorizada de crânio, que veio com resultado normal. A paciente então evoluiu com lentificação da voz, tremor de extremidades e estrabismo, e por causa disso foi encaminhada ao neuropediatra. Após o encaminhamento para a neuropediatria, foi solicitada uma nova tomografia e uma ressonância, vieram ambas sem alterações, e após foi realizada a punção lombar, e com ela foi diagnosticada a hipertensão intracraniana idiopática. Após o diagnóstico, foi indicado realização de punções lombares seriadas, o uso de acetazolamida, que é o fármaco de escolha, e a paciente evoluiu com melhora da força, melhora do tremor, da marcha, manteve o estrabismo divergente à direita e por isso teve indicação de correção cirúrgica pela oftalmologia. E depois de 6 meses, ela realizou desmame da medicação sem necessidade de novas punções. Bom, e aí com esse caso, é importante a gente discutir que a hipertensão intracraniana idiopática, ela é ocasionada por um aumento da pressão intracraniana e aumento da pressão licórica, na ausência de processo expansivo cerebral ou de alteração em sintologia ou em bioquímica do líquor. Ela é marcada pela presença de alterações visuais, então escotomas, diminuição de acuidade visual, amaurose. E para o diagnóstico, é muito importante descartar as lesões expansivas, alterações estruturais e anatômicas que podem prejudicar a drenagem licórica. O medicamento de escolha é a acetazolamida, e nesse caso, pela paciente ter sido vítima de abuso sexual, as alterações neurológicas foram todas associadas a essa ocorrência traumática, porque já foram descritas repercussões físicas e psicossociais nesses casos. E aí, esse caso serve para a gente discutir a importância de afastar primeiro patologias orgânicas antes de atribuir justificativas psicossomáticas a sintomas físicos, para que com isso a gente minimize prejuízos devido a diagnósticos tardios. Com isso, a gente conclui que, em casos de diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática, a maioria das crianças apresenta um bom prognóstico quando é tratada adequadamente.
E esse caso mostra a importância do diagnóstico precoce diante de condições graves e nas quais a gente pode ter fatores de confusão, como no abuso sexual. Esse caso também mostra uma paciente que já tinha prejuízo das atividades diárias e, com o diagnóstico, teve uma redução das sequelas futuras.